Hoje a gente está aqui de novo, né, falar do masoquista, que é a fase anal, né, do Freud. São nomes meio feios, né, mas existem, né, alguns nomes mais comerciais aí que podem ser colocados. Tem um contraste grande, né, entre essa coraça em si em relação às demais. Quanto a algumas, né, elas adoram, por exemplo, ser o líder do time, ser o líder da equipe, motivar o outro, né, ser ali o rosto de um projeto, né, a estrela, levantar o astral da equipe, entre outras coisas. Já para o masoquista em si, isso pode ser uma verdadeira tortura, né? Ele se expor, ser o líder, etc. É literalmente como se fosse assim o pior pesadelo dele. Logo, né, se houver muito masoquista ali no seu time, tende a causar um verdadeiro problema ali, né? Que em algumas situações, né, que vai exigir mais exposição, mais liderança, etc. Mesmo quando ele fala sim, né, para alguma coisa, o masoquista assim, ele não costuma ter tanto entusiasmo, né? Já nos casos mais severos de coraça, especialmente, né? Em especial em junção com oral, ele tende a ser assim mais rabugento, mais reclamão, uma coisa assim bem diferente. Então, assim, nessa idade, né, a criança ela já tem uma boa noção, né, de quem ela é, de que ela está lidando ali com o ego já em um certo desenvolvimento, né, parcialmente pronto, em uma fase que começa a lidar com as próprias emoções, com o próprio mundo interno, né, vamos chamar dessa maneira. Então, assim, seja no sentido figurado ou sentido literal, né, o desfraude. Então, apesar, né, dessa ser uma idade ali que a criança ela já consegue falar não, ela consegue se defender ou fazer algo por ela mesma, dizer que ela não quer algo, muitas vezes, né, até com raiva absurda, com enfrentamento, né, ela é uma fase na qual as pessoas elas tendem, né, a muito mais assim ter as suas necessidades muitas vezes invadidas, negadas, etc, né? Então eles tendem a serem muitas vezes projeto dos próprios pais, né, e não o projeto deles mesmos. Por muitas vezes eles são incapazes de tomar decisões ou eles esperam o outro. E por muitas vezes eles assimilam a própria felicidade como ser o que o outro espera dele, qual que é a expectativa do outro. Então isso faz que ele tenha músculos muito fortes, né, embora não tão desenhados, tão desenvolvidos, igual por exemplo como o do rígido, mas em termos de força ele é muito forte, para ele conter e reter um pouco da própria energia, né, que não é aquela musculatura rápida, explosiva como a de um atleta, mas é por exemplo, a musculatura de um levantamento de peso. E já que eles podem entender assim que não é seguro as próprias emoções ou ser eles mesmos, então eles veem muito essa necessidade de se controlar, de agradar o outro, de suprir a expectativa do outro. Então esses são motivos que eles costumam ser extremamente educados, né, muito polidos e morrerem de medo de que algo não dê errado ou que eles não tenham se preparado para aquilo, que seja uma coisa ali que não está na zona de conforto deles, né? E ao contrário da maioria das defesas, que costumam ser mais raivosas, né, mais fechadas, quando a gente fala de invasão, o masoquista, eles tendem a se conterem muito, que resulta numa espécie de um acúmulo ali, né, de questões, de raiva, de mágoas, e por muitas vezes a gente não sabe qual que vai ser a gota que vai passar o limite ali daquele copo d'água, do reservatório emocional dele, ou o que for, e vai fazer ele botar tudo para fora. Então ele é uma bomba relógio nesse sentido de raivas contidas, né? Já que ele não tem uma capacidade propriamente dita de dizer não ou evitar a maioria dessas invasões ou situações que fazem mal para ele na personalidade dele. Né? Então um dos maiores desafios é a gente ensinar para o masoquista que ele tem que extravasar essa situação, ele não tem que deixar chegar ali no limite que ele não suporte mais, né? Sem que ele se humilhe ou se julgue. Então, assim, os masoquistas eles são extremamente leais entre todas as coraças. É a mais leal, que faz deles excelentes amigos, colaboradores, pessoas para segredo, etc. E se a gente for simplesmente para as expressões emocionais, né, de exercícios da bioenergética, eles vão ficar muito tensos, né, vão temer ali o resultado, o que aquilo pode liberar, o que resulta em eles muitas vezes abandonarem a terapia e por aí vai. Então, o masoquista vai lembrar que na vida ele é um maratonista, né? Ele consegue sucesso e resultado em um longo prazo.
Então, o seu medo, né, que muitas vezes não pode sair nada errado, que tudo tem que ser planejado, que ele é mais detalhista, né, faz ele ser mais lento se a gente for comparar ele com os demais traços, com as outras coraças. Então, os masoquistas, eles são pessoas assim que são mais leais, né? Eles existem, né? Que existem assim entre todos, serve para guardar o segredo ou o que for. Faz deles excelentes amigos, excelentes colaboradores, ótimos funcionários, pessoas para guardar segredo, etc. Inclusive, a gente não pode abusar dessas características porque ele não sabe dizer quando é o limite dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ali para não estar extrapolando o limite da pessoa ou até fazendo mal para a pessoa, né? Se a gente for ali, né, simplesmente para as expressões emocionais, exercícios da bioenergética, eles vão ficar muito tensos. Eles vão temer o resultado, né, o que vai vir daquele resultado, daquela terapia. E por muitas vezes eles vão abandonar a terapia. Então, o masoquista, a gente tem que sempre lembrar ele que ele é um maratonista na vida. O seu medo, que não pode ter nada de errado, nada fora do conforto dele, nada que não seja planejado, dele ser mais detalhista, ele é mais planejador nas atitudes, faz ele parecer ali um pouco mais lento se a gente compara ele com as outras coraças. Então, assim, já que ele acredita que se nada der errado, se não errar, se não houver erros, tudo vai dar certo, é uma coisa muito importante para ele esse funcionamento. Então, essa questão, por muitas vezes, né, do masoquista pode demorar ali meses, demorar anos para ter um resultado expressivo em algo que ele quer. A notícia boa é que eles são dos mais fáceis de se ter um resultado bom no longo prazo. O masoquista em si, ele é bem colaborativo nesse sentido, ele é uma pessoa mais paciente e a longo prazo tende a ter bastante sucesso na vida. Um grande problema é que os masoquistas eles vão estar, né, talvez ali abertos para terapia, tudo, mas eles costumam travar, guardar as questões principais deles ali no começo, né, da terapia, antes de ter uma confiança, além de uma enorme dificuldade de se abrirem, né, de confiar no terapeuta, de confiar no outro, que ele não vai expor ele, né? Questões assim relacionadas ao medo, né, quanto aos próprios segredos ali que ele está confidenciando, que se aquilo vai sair do consultório ou o que for de maneira simples, né? É normal assim que a gente colocar o masoquista para expressar as sensações, a agressividade dele ou o que for, eles não vão ali de corpo e alma, eles vão ficar receosos, né? Vão usar pouca força, ter medo de destruir seu sofá, ou seu puff, o que você está dando para ele bater, o que for. Então, outro problema é que se o masoquista entender que ele está eventualmente se tornando uma pessoa violenta ou o que for, ele vai romper, né, esse processo e ele pode muitas vezes abandonar a terapia, por aí vai. Ele abandona o processo, né? Então, já que não é o que ele entende como comportamento correto que uma pessoa deve ter. Então, eles devem entender quais são as condições de ser um masoquista, principalmente na parte emocional, né? Melhorar a cognição emocional dele, principalmente. Acho que eles podem ter ali uma bomba relógio, muitas vezes contida ali, né, por baixo de toda essa coraça forte, resistente, e aos poucos ensinar ele como lidar, né, com essas emoções dele, com todas essas questões, né? Para garantir, principalmente, que eles não surtem durante o processo, especialmente quando a gente começa a soltar a agressividade dele, né? Eles têm que aprender que eles têm um direito, né, de entender que os seus sentimentos, as suas emoções, elas são importantes para ele e para os outros também. Que ele não devem se reprimir, não deve até ficar insuportável uma situação para ele, que eles podem e devem colocar as próprias raivas, as próprias mágoas para fora, principalmente de maneira segura, planejada. Quando a gente começa a trazer, né, esses sentimentos, muitas vezes recalcados, né, da pessoa, do masoquista, a gente tem que fazer aos poucos, pequenos passos. Como eu já falei antes, né, se fizer de maneira muito rápida, né, pode ser assustador para a pessoa, pode vir acompanhado muitas vezes de um surto, de uma violência desproporcional, entre outros fatores. Embora muito emotivo, a gente deve trabalhar para que o masoquista em si ele fique com a parte emocional dele do sentir sem racionalizar.
sempre avaliando, né, se as emoções que parecem para ele são, vamos dizer, suportáveis, lidáveis ali, ou se a gente está passando do limite de suporte de angústia da pessoa. Então, um exemplo, né, de exercício bom e simples dentro da bioenergética, alguns, seria, por exemplo, ele escrever, pode escrever as mágoas acumuladas ali num papel, fazer alguma coisa mais simbólica, né? Vai escrever no papel, vai jogar o papel, rasgar o papel, queimar o papel, o que for, com as confissões dele, como se simbolicamente ele está pondo aquilo para fora e vai jogar fora. Não serve mais para ele. Nos casos mais extremos, né, somente de parar muitas vezes, né, a rotina pesada dessas pessoas, as obrigações, já é possível ver, é como se fosse assim um pombo. A pessoa tem dificuldade até de focar, tem dificuldade de parar, tudo. Então, essas pessoas elas não conseguem nem ficar assim com o pescoço e com o olho focado. Eu estou falando aqui dos casos mais severos de masoquismo, tá? Quando ela assim, ela começa a lidar, a entrar em contato com os próprios sentimentos, muitas vezes você obriga a pessoa a parar e enfrentar os próprios problemas, né? Ela não está mais fugindo dos problemas dela, conseguindo outros problemas. Irônico, né? Então, assim, exercícios físicos simples, né, para o masoquista, colocar a raiva para fora. Coisas simples, por exemplo, chutar para frente, dar um coice, tirar o peso das costas dele, mesmo que seja de maneira simbólica ou através de massagens. É difícil citar exercícios assim, principalmente que são seguros para fazer online, né? Mas para quem já fez alguma coisa aí das terapias corporais, vão entender quais eu estou fazendo referência. Forçando sempre, né, que vai devagar. O seu corpo ali, do masoquista, ele pode estar tenso, a mente pode estar sequestrada pelo medo do novo, pelo medo do diferente, né, com uma necessidade de segurança muito forte. Os livros antigos em si, eles são relativamente complexos, né, da gente aplicar nos dias de hoje. Especial no caso do masoquista, né, que culturalmente mudou muito a sociedade. Antigamente, era comum, né, a gente ter pessoas assim que passassem por períodos grandes de guerra, que passassem por grandes fardos, muitas pessoas assim morrendo, ao contrário da vida de hoje, que é bem mais tranquila, eram fardos de responsabilidade muito expressivos. Então hoje a gente está num tempo que uma opinião já é o suficiente para causar que alguém chore, que alguém fique desesperado, que alguém fique magoado, principalmente na geração mais nova. Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui para não ser agressivo, né, com essas abordagens, já que para os dias de hoje as pessoas simplesmente têm uma falta ali daquela a casca grossa, né, que existia no tempo das grandes guerras, nos tempos mais difíceis, né? Em muitos sentidos, né, as pessoas são mais sensíveis hoje em dia. Então, quando a gente volta ali para os tempos de Reich, para os tempos de Lowen, os masoquistas, né, eles eram vistos como o resultado ali de muitas vezes de uma mãe que ali na hora que pode ter sido extremamente controladora, né, invasiva, especialmente ali durante o período que a criança está tendo o desfraude, né, que a maioria dos pais nem sabem qual que é o momento correto ou não. E como a criança ela se comportava ali comendo, né, que se era assim, não, meu filho tem que sempre estar limpinho, ele não pode se sujar, é muito rude. Ou os pais que vão limpar a criança de maneira agressiva, né, não permitem que ela se suje, que ela brinque, etc. Mas de qualquer jeito, né, a gente avança boas décadas, né, desde que é conhecido isso, pelo menos dentro, né, de alguns estudos. E a gente vai ter mães hoje estufando a criança com comida, ameaçando que a criança tem que comer, que qualquer coisa, né, que é difícil, que isso, que aquilo. Muitos desses comportamentos já são até defasados, embora que muitas famílias continuam fazendo. Só que assim, os pais normalmente eles não sabem avaliar se a criança está pronta, né, para o desfraude, para um ensinamento, se ele já é capaz de entender aquilo ou não. Então é uma coisa complexa. Evidente, né? Quando a gente vai para outros exemplos, como pais narcisistas que querem o filho ali o tempo inteiro fazendo o esporte dele, tendo o sucesso que ele espera, o treinamento dele, coisas assim que são importantes para o pai, né, e não para o filho, causam um efeito semelhante ali, né? Quando a gente fala de invasão da escolha ali da pessoa. Então essas capacidades, né, de escolha e de vida ali da criança, né, desde cedo. Por esse motivo, os masoquistas eles têm um superego ali forte, né? O superego é a parte nossa principalmente relacionada à crítica, especialmente crítica social. Ela é muito ativa no caso deles, né? Então evita que ele faça o que ele quer, evita que ele
ele fica meio que escravo, né, de suprir a expectativa do outro, em qualquer aspecto. Então, assim, gente, desses vídeos você leva ele como quanto disso serve para mim ou quanto pode me ajudar. Não que, eu sou assim, eu não vou mudar, aquilo. São enrijecimentos do ego, tá? A gente tende a melhorar quando a gente tem ciência e melhora mais ainda quando a gente aplica coisas opostas, né? Então, muitas vezes o masoquista ele tem prazer em ser machucado, né? Principalmente pelos outros. Então, a gente vê até de maneira comum no comportamento de muitas pessoas, né? Em especial quanto a relacionamentos, etc. Vemos diversas pessoas tão viciadas em emoções negativas que por diversas vezes eles procuram isso, né? E acham estranho se eles estão em um relacionamento saudável, que não tenha problemas, uma amizade que não tem problemas, um grupo que goste dele ou qualquer coisa desse tipo, ele até procura ser humilhado ou uma questão do gênero, né? É engraçado. E eles acabam procurando, né, criar problema, ou procuram o problema, ou o que for, mesmo que de maneira inconsciente. Então, muitos masoquistas, né, muitos pais falam isso para os filhos, que a vida ela é um fardo, né, que a vida é difícil, que não tem trabalho bom que não seja árduo, e você é forçado, né, a carregar esses fardos extra-humanos, principalmente na percepção masoquista, dentro ou fora do seu corpo, né? E eles tendem sim a trabalhar muito pesado no trabalho, na família, relacionamentos, o que for. Eles tendem a se sentir mal quando eles vão descansar, quando eles vão tirar uma férias, não conseguem desligar ou simplesmente não se permitem ter essas férias, né? É bem complexo esse sentido. Muitas vezes eles vão dar apelidos, títulos, nomes, né, para o chefe, para qualquer autoridade ali que esteja acima dele ou que ele veja como superior, como se fosse algo ali que eles, um fardo, né, que eles têm que se submeter ou que eles têm que aguentar, qualquer coisa desse tipo. Seja na parte dos relacionamentos, seja na parte de trabalho. A gente tem que trabalhar muito essa questão, né, de voltar, que ele volte a se permitir sentir alegria de vida e pararem de simplesmente executar tudo, fazer tudo por ele e pelos outros por alguns instantes, né? Permitir um dia dele ali, vamos dizer assim. Então, por mais que eles tenham até atração, né, por essa vida difícil, complicada, fardada, então, de certa maneira, né, eles vivem em um castelo que eles mesmos se prenderam ali com o aprendizado da infância e mesmo que a porta fique aberta, ele não tem tanto interesse de sair dali, porque ele morre de medo de quem ele é realmente, né? São situações muito complexas. Se a gente para pensar o medo que ele mesmo tem da própria agressividade dele, de não se controlar. Então, por exemplo, não é propriamente diferenças teóricas, né, de psique masculino e feminina, a maioria aborda elas, tirando o Jung, que considerava homem e mulher mais bem igual nesse sentido, mas tem diferenças, né, hormonais, fisiológicas, culturais, o que for. Então, já que o masoquista em si, ele é mais comum da gente ver essa coraça mais em homens do que em mulheres, as mulheres, né, especialmente, elas costumam ser mais focadas em uma conversa indireta, em desabafar um problema, do que propriamente dito esperar uma solução. Quanto que os homens, eles tendem a ser mais ali focados na solução, né? Então, além dessa variação natural, nessa variação hormonal, mas ela não impede que existem homens que sejam mais parecidos do que o exemplo que eu citei das mulheres, que eles sejam mais emocionais, mais dramáticos, que eles simplesmente queiram desabafar, né, sem ter ali aquela forma ali de linguagem direta, né? Do mesmo jeito que tem mulheres que não suportam a linguagem feminina mais indireta e elas são totalmente racionais e diretas na comunicação, né? Então, as próprias coraças, se você pensar, vão causar exceções. Então, assim, se ele contar, né, que ele, eu não aguento mais meu trabalho, minha namorada ou o que for, as outras coraças, né, elas tendem simplesmente a dizer, mas então por que você não larga essa pessoa, essa sua esposa, ou o que for? Por qual motivo, né, não pega um novo trabalho se está tão ruim assim com o seu patrão, né? E não vai demorar muito para ele vir com a racionalização, com a justificativa dele, né? Que, mas para você é fácil dizer isso, que você não tem ideia do que eu passo lá no meu trabalho, é uma coisa absurda. Os prestígios existem, né? Tem pessoas que vão nascer com a vida feita, com a vida ganha. Não é meu caso, eu tenho que trabalhar muito, as contas são difíceis. Não, mas você não tem ideia o quanto eu sofri para conseguir essa pessoa que está comigo. Nossa, em hipótese alguma eu quero passar isso de novo. Então, assim, normalmente eles têm um nível muito alto de ansiedade, né, pelo funcionamento e os medos deles. Então, já que eles sempre estão se crucificando, se criticando, reprimindo a própria raiva, né, o próprio impulso, a própria vontade,
Já por muitas vezes pensa, por exemplo, os orais, eles vão sentir lá um vazio enorme. Os masoquistas, eles vão ter um ódio muitas vezes deles mesmos, uma raiva, eles sempre vão estar se ocupando com alguma coisa para fugir disso. Muitas vezes eles agem, né, de maneira até humilde, de maneira boba, né, para se desarmar, né, de toda essa situação que eles vivem, toda essa situação que eles evitam, que eles têm medo, né, e as próprias emoções. Embora para quem vive, né, com alguém que tem essas características, né, tudo que eles querem é segurança, né, ouvidos para desabafar. Muitas vezes sabotam, né, essa ajuda, né, vindo de fora, do mesmo jeito que ele sabota ele mesmo e traz, né, para você ali pro mundo dele, né, aquele mundo mais cruel, mais negativo, mais pesado, né, de fardos, ao invés de sair da prisão dele, né, que igual eu citei, a porta muitas vezes pode estar aberta e ele ainda não quer sair. Então, voltando para a parte egóica, no caso do masoquista, ele tem um super ego, né, igual já citado antes. Em tese, o nosso córtex pré-frontal, né, é a nossa trava racional, né, que está sempre analisando ali contra os próprios impulsos, as próprias vontades, etc. E logo vai vir a voz crítica da cabeça dele, né, que é muito mais forte para pessoas masoquistas demais da conta. Também o rígido, né, muito crítico nesse sentido. Mas assim, praticamente é um general, um ditador ali, uma entidade que exerce uma força ali, uma expressão na vida dele, uma coisa muito significativa para que ele não faça algo errado, algo fora da cartilha do que esperam dele, fora das leis ou o que for, né? Então, por esse motivo, muitas vezes eles são bem resilientes, né, a questões, a problemas, o que for. E não importa o quanto, né, alguém ou algo externo seja cruel com ele é muito resiliente, ele é o mais resistente entre todos, mentalmente, fisicamente, por causa dele ser muito crítico com ele mesmo, ele é sempre muito cruel. Então, crianças, né, que por muitas vezes demandam limites, elas te desafiam, elas pedem para você impor limite, né? E por mais que diversas vezes os pais, muito controladores, né, podem causar isso até em excesso, existem algumas teorias dentro da psicologia que pais totalmente liberais, pais totalmente ausentes, eles também causam esse mesmo efeito, no qual a própria criança ali, ela vai criar um controlador, ou um pai fictício, ou o que for, na cabeça, uma mãe fictícia, para evitar, né, esse excesso de liberdade que ele tem. Principalmente no caso do masoquista, ele quer uma liderança, ele quer o limite dos pais. Então, um dos traços assim mais marcantes que a gente vê em um masoquista, por exemplo, são as pernas. Elas normalmente são pernas fortes, pernas bem plantadas no chão, pernas lentas, né, fortes, mas não tem aquela impressão de agilidade. Muitas vezes elas são juntas, né, como se estivessem segurando a vontade dele ali de correr para o banheiro e entre diversas outras características que deixariam o vídeo talvez muito longo. As únicas couraças, né, com músculo mais desenvolvido em si são o masoquista e o rígido. São os que mais têm musculatura, mais têm habilidade física. Os masoquistas, né, eles têm volume, têm musculatura dura, etc. Eles não vão ser definidos igual um rígido. A gente vê muitas vezes, né, pessoas ali extremamente fortes que literalmente lembram ali um urso, né, de tão forte. Mas os masoquistas costumam ser inofensivos, pessoas doces, pessoas educadas, verdadeiros assim. São pessoas que são incapazes, né, de muitas vezes fazer uma agressão ali, seja um xingamento, uma agressão física, por exemplo. É muito comum os masoquistas eles reclamarem, né, que eles fazem tudo que você indica nas terapias, tudo que você aconselha, e eles reclamam que não estão vendo o resultado, né, porque eles tendem a levar mais tempo. Que eu vou citar um exemplo de um amigo meu que é um ex-aluno, talvez ele nem veja o vídeo, mas tudo bem. Ele é um cara assim que ele foi ali de desempregado, com a vida toda de ponta cabeça, endividado, para uma situação de vida ali muito mais confortável. Hoje ele tem um alto salário, tem a formação dele, tá com um filhinho aí, tem pouco tempo inclusive, tudo indo de vento em popa. Mas ele continua reclamando com a mesma raiva que ele tinha lá para trás, por exemplo, de quando ele estava passando o perrengue, né? Mas é assim, esse cara ele evoluiu, ele mudou horrores, mas a coraça a gente nunca se vê livre totalmente dela, né? Então é importante a gente sempre estar preparado para essas armadilhas, né, que cada coraça traz em todos os sentidos e lembra, né, que você tem que valorizar os próprios sentimentos, principalmente se você é um masoquista, mesmo os que não forem tão úteis, né, que a gente deve no mínimo acolher, entender,
recompensar, expressar esse masoquista ali pelas próprias emoções dele, por mostrar as emoções dele. É a melhor maneira, né, de ele entender os valores ali das emoções dele, do que o ego dele nega na vida dele, né, reprime que ele sinta, que ele conheça na vida dele. Então, se você realmente, né, for eficiente em colocar a raiva dele para fora, você pode esperar aí bons danos aí no teu consultório, no ambiente, que é comum, né, ver relatos ali de, principalmente nas trocas, né, entre os terapeutas, de pessoas ali que destruíram objetos, destruíram cadeiras, destruíram qualquer coisa ali que eles vinham pela frente em fúria, nessas rotinas, né, nesses exercícios mais coletivos. E é difícil, né, ensinar para uma pessoa que é mais eficiente ele soltar a raiva de maneira controlada, num esporte, o que for, do que dele ser cruel, dele gritar com ele mesmo para se conter ou o que for. A melhor maneira, né, de mudarem, né, do aprendizado, de aguentar a vida, de sobreviver para uma diminuição ali da parte crítica dele, do aumento da qualidade, né, que ele tem de vida, de lidar com as próprias angústias, tudo mais. Não tem outras abordagens muito eficientes para o masoquista, como por exemplo uma massagem, né, que é muito boa, junto com alongamentos, etc. E um grande pepino quando a gente fala de massagem em alguém muito tenso, né, muito masoquista, é que normalmente essa pessoa ela é uma parede, literalmente, de músculo. Ela, se você gosta de massagens assim mais agressivas, é bem provável, né, um forte sinal de que você tem uma quantia boa de masoquismo. Já, bom, esse vídeo tá ficando longo demais, né? Vamos parando antes dele ficar com mais de hora, é isso aí. E vamos encerrando aqui, né? Vejo vocês aí na próxima. Deixa aí a sua curtida pro algoritmo, compartilha, marca aí quem você acha que pode ser beneficiado pelo conteúdo e siga a gente aí, ou marque, né, nas plataformas aí que eventualmente você está nos seguindo e é isso aí. Consciência.